Olá, fera, tudo bem? Aqui é o professor Diego, professor de Química do curso Método. Hoje a gente vai dar continuidade às misturas, tá? Só que dessa vez nós iremos fazer o processo contrário. Que processo contrário é esse? Na aula passada a gente viu que as misturas elas eram divididas em duas classes. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. E vimos que as misturas são junções de substâncias puras, onde, por sua vez, essas substâncias puras elas podem ser simples ou compostas. Aí vamos lá, quando uma mistura ela é classificada como homogênea, significa dizer que os componentes interagiram entre si. Por exemplo, quando você coloca água e sal, água e álcool, então a gente não consegue distinguir os componentes originais. Essa mistura ela é homogênea, tá? Quando a gente consegue distinguir os componentes originais, a gente diz que essa mistura ela é heterogênea. É o caso da água e do óleo, por exemplo. O que é que a gente vai fazer agora? Nós iremos separar os componentes originais. Por exemplo, se eu tenho uma mistura de água com sal, como é que eu retiro o sal da água? Se eu tenho uma mistura de água com álcool, como é que eu retiro esse álcool da água? Numa mistura de água e óleo, numa mistura de água com areia, enfim, independente se a tua mistura ela é homogênea ou heterogênea, existem vários processos que a gente consegue utilizar para separar os componentes originais. Então é importante, antes de mais nada, você analisar qual é o método mais adequado para aquela mistura. Primeiro você vai classificar aquela mistura que está em evidência e após isso você vai aplicar o método mais adequado, tá bom? Então a gente vai começar a verificar quais são os processos, quais são os métodos para as misturas heterogêneas. Então a gente tem que ver o seguinte, se for uma mistura, por exemplo, entre dois sólidos, a gente pode trabalhar aqui catação, ventilação, levigação, separação magnética, cristalização fracionada, dissolução fracionada, peneiração, fusão fracionada ou sublimação. Vejam bem, eu tenho que prestar atenção na minha mistura para ver o método mais adequado. Então, esses processos que eu falei aqui, que a gente vai destrinchar a maioria deles nesse vídeo, vocês vão perceber que eu preciso primeiro analisar os componentes da mistura, tá? Agora, se eu tiver uma mistura heterogênea, só que essa mistura heterogênea ela é formada por um sólido e líquido, eu tenho aqui decantação, centrifugação, filtração simples ou a vácuo. Vai ter uma diferençazinha aí, a gente vai ver que diferença é essa, tá? Se for uma mistura heterogênea envolvendo dois líquidos, a gente pode separar através da decantação, tá? Aí você já observa que a decantação é um processo que dá para separar líquido com líquido ou ainda sólido com líquido, tá? A gente vai ver qual é a diferença do estado físico, o que é que isso vai ocasionar na mistura. Se for uma mistura ainda heterogênea envolvendo um gás com um sólido, a gente pode trabalhar também com decantação e filtração, beleza? Olha só, aqui a gente tem três figuras, só para a gente analisar aqui, ó, a questão das misturas heterogêneas, um sistema heterogêneo. Observe que aqui, ó, de início, a gente tem uma pedra de mármore. O mármore ele é considerado uma mistura heterogênea, porque aqui cada pontinho desse, cada cor, refere-se a um determinado componente. Aqui, aparentemente, é água e gelo. Se for água e gelo, a gente classifica isso aqui como um sistema heterogêneo. Não podemos dizer que é uma mistura heterogênea, até porque o gelo é formado por água. Então aqui, nesse sistema, eu só tenho a substância água. Então, se for água e gelo, eu digo que isso aqui é um sistema heterogêneo. Mas eu posso ter aqui o seguinte, eu posso ter um álcool, eu posso ter álcool com gelo, eu posso ter água, álcool e gelo. Se aqui tiver um outro componente que não seja água, então aqui eu passo a ter agora uma mistura heterogênea, tá? Para ser mistura, lembre-se da aula anterior, eu preciso de pelo menos duas substâncias, tá? E aqui ao lado, ó, eu tenho um líquidozinho
aparentemente é água, né, incolor, e em cima o óleo. Então, água e óleo, dois componentes, então eu tenho uma mistura heterogênea, beleza? Então, vejam a quantidade de processos que a gente vai analisar para as misturas heterogêneas, beleza? Para as misturas homogêneas, que são aquelas misturas em que a gente não consegue distinguir os componentes. Se for uma mistura homogênea envolvendo um sólido com líquido, a gente tem aqui evaporação e destilação simples. Muito cuidado que a gente vai observar que são processos muito semelhantes. Líquido com líquido, aí a gente tem a destilação fracionada. Observe que eu tenho dois tipos de destilação, assim como eu tinha dois tipos de filtração lá nas misturas heterogêneas. A destilação ela pode ser simples ou fracionada, a gente vai ver essa diferença. Se for uma mistura homogênea entre gases, aí a gente tem aqui a liquefação fracionada e a dissorção, que é um processo que cai com muito detalhe, tá? Apesar de ser um processo que é pouco explorado. E temos também a cromatografia, tá? A cromatografia ela está caindo, começando a cair agora, com mais frequência, mas a gente vai analisar ela no finalzinho, beleza? Então, esses processos aqui são os processos de misturas homogêneas, tá? E a gente vai distinguir boa parte deles aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos lá. O primeiro processo, ele é muito simples de entender, tá? Todo mundo aqui já fez algum dia na sua vida, que é a catação, beleza? Antes de a gente ler o resumo, vamos entender o que é que consiste esse processo de catação. Imagine que você tenha componentes sólidos, tá? E você consegue distinguir por tipo. Por exemplo, você pega um recipiente, nesse recipiente tem grãos de milho e grãos de feijão. Se tiver tudo junto, você consegue separar manualmente ou até com uma pinça, dependendo do componente que esteja na mistura. Então, toda mistura entre sólidos que você consegue separar por tipo, tá? Seja manualmente ou com o auxílio de um material como uma pinça, a gente vai usar aqui a catação, beleza? Então, ó, ele diz aí que é um método de separação bastante rudimentar, ok? É usado para a separação de sistemas sólido com sólido. Baseia-se na identificação visual dos componentes da mistura e na separação manual ou com o auxílio de uma pinça. É o método usado na limpeza do feijão antes do cozimento. Muitas pessoas ainda fazem isso. Na hora que vai cozinhar o feijão, coloca sobre uma mesa, né, ou uma bancada e vai retirando alguns grãos que não estão legais ou até impurezas, tá? Então, esse processo que é feito no dia a dia, tá? Nós chamamos de catação. É um processo de separação de misturas e essa mistura ela é heterogênea, até porque eu consigo, através, né, do visual, distinguir os tipos de componentes que estão naquela tua mistura, beleza? Tamização. Essa palavrinha ela não é comum, mas ela pode quebrar um aluno numa questão, tá? A tamização, gente, é o que nós chamamos de peneiração, ok? É comum aparecer esse nomezinho aqui, ó, peneiração, tá certo? Mas se cair a tamização, saibam que é o mesmo processo. Então, ó, é o seguinte, observe que a gente tem a figura aqui de um rapaz, né, com uma peneira e ele está usando aqui areia. É um exemplo mais comum, é um processo que a gente visualiza no dia a dia com mais frequência. Na área civil, na indústria, né, construção civil, né, é comum você observar os pedreiros, né, utilizarem a areia e umas peneiras com uma rede, né, voltada com bordas de madeira. Isso é comum. Industrialmente isso também acontece, através de peneiras que a gente vai chamá-las de superpostas. É uma peneira colada na outra. A diferença é que cada redezinha da peneira, ela vai segurar, né, ela vai reter sólidos de tamanhos diferentes. Então, temos aqui, ó, a tamização ela é usada para separar sólidos constituintes de partículas de dimensões diferentes através de peneiras. Industrialmente, tá, usam-se conjuntos de peneiras superpostas que separam as diferentes granulações. Então, olha só,
Se você pegar a construção civil aí como exemplo, né, a areia, a gente pode ter pedras, britas, galhos, a gente pode ter outro tipo de material particulado, outro material sólido. E a gente só consegue reter se a gente utilizar a peneira, tá certo? Como o grão da areia é muito fino, então ele vai atravessar, tá certo? Essa redezinha e aquilo que for num tamanho maior vai ficar retido na parte de cima. Isso é um processo de separação conhecido como tamização ou peneiração, tá? Também envolve misturas heterogêneas, porque eu consigo distinguir o tipo, tá, de sólido que está no meu sistema. Ventilação, esse também é muito comum. A gente utiliza isso no dia a dia sem perceber. Eu acho que só pela foto aqui a gente já consegue, né, entender o que é que consiste a ventilação. Olha só, imagine que você tenha dois sólidos e um desses sólidos ele é muito leve. Ele chega a ser tão leve que uma corrente de ar, seja ela natural ou induzida, natural porque eu posso usar o ar atmosférico, tá? Você está numa praia, imagine que você está numa praia sentado e você compra amendoim torrado. Quando você descascar, a palha ela consegue sair daquele sistema com muita facilidade, porque o ar que está ao seu redor consegue arrastar, não é, as cascas do amendoim, beleza? Então olha só, é o método de separação para sistemas sólido-sólido, no qual o sólido menos denso é arrastado por uma corrente de ar. Veja, ventilação, lembra o quê? Vento. Eu preciso de vento, eu preciso de uma corrente de ar para separar um dos componentes, que é aquele componente que é menos denso, tá? Normalmente são cascas, beleza? Ou folhas que estão secas. Um bom exemplo é a separação das cascas de grãos de arroz, amendoim torrado e etc. São os exemplos que mais caem em questões, tá bom? Levigação, vejam. Ele tem uma certa semelhança com a ventilação, mas a ventilação é mais clara, tá? Ventilação lembra vento, corrente de ar. Levigação. Vamos lá, o que é que a levigação vai consistir? A mistura também é heterogênea. Eu também vou ter um sólido, um componente que vai ser arrastado, mas agora não vai ser com corrente de ar. Observa nessa figura aqui, ó, que tem um rapaz segurando um aparelho, que já a gente fala dele. E ele está próximo de um rio. Ó, levigação. 99% das questões que falam sobre levigação vai usar a mistura areia com ouro, certo? Porque para você extrair o ouro, né, os locais sempre tem muita areia. E você não vai extrair ouro com uma barra de ouro. Você não vai extrair o ouro com uma pedra gigantesca de ouro. Você pega pequenas pepitas. Então, como a densidade do ouro é muito alta, em média 19,5 gramas por mililitro, então, por ele ser muito denso, ele vai ficar, ó, no fundo do recipiente. E toda a areia que vem junto do ouro é arrastada. Arrastada com o quê? Com a corrente de água. Eu preciso de água próximo a esses locais. É por isso que a gente observa que a extração de ouro é próxima sempre de rios, porque eu preciso de corrente de água para arrastar os sólidos que vêm juntos. E geralmente esse sólido é areia, tá bom? Vamos ver o resuminho aqui. A água corrente, ela arrasta o componente menos denso e o mais denso deposita-se no fundo do recipiente. É usada, por exemplo, para separar a areia do ouro. Como eu disse, 99% das questões que falam sobre levigação podem ter certeza. O exemplo é sempre areia com ouro. A areia é menos densa e por isso é arrastada pela água corrente. O ouro, por ser mais denso, permanece no fundo da bateia. Olha essa palavrinha, ó. Isso aqui que parece uma grande peneira metálica, na verdade se chama bateia. O ouro ele vai ficar depositado aqui no fundo, tá bom? Então, com um movimento, né, ondulatório, você consegue extrair, tá certo, essa areia que vem junto do teu ouro, beleza? Próximo processo, um processo muito importante que a gente precisa analisar, porque ele vai aparecer não só nas misturas de líquido com líquido, como está na figura, mas já vai aparecer também com sólidos, que a gente vai falar dele agora.
Decantação. Vamos lá. A decantação, ele diz aí, ó, permite a separação de líquidos immiscíveis, caso a tua mistura ela seja formada por dois líquidos que não interagem entre si. Daí a palavra immiscível. Líquidos immiscíveis são líquidos que não interagem entre si, água e óleo. Inclusive, se você observar aqui, ó, Diego, esse líquido verde é o quê? Isso pode ser, por exemplo, água com corante, porque a densidade da água ela é maior do que a densidade do óleo, tá bom? Então, ó, a fase mais densa, ela deposita-se no fundo do recipiente. No caso aqui, seria água, tá? Pode ser feita de duas formas. Presta atenção. Tu já tem a mistura formada aqui, água e óleo. Tu quer extrair a água do óleo ou a água da areia, também poderia ser. Eu posso verte-se lentamente a mistura em outro frasco ou, com o auxílio de um sifão, transfere-se a fase menos densa para outro frasco. Se for dessa maneira, a gente chama de sifonação. Imagina, você tem um recipiente e nesse recipiente você botou água e óleo ou água com areia. Já que tem a figura da água e do óleo, vamos pensar na água e areia. Então você tem um recipiente com água e areia. Imagine que eu tenho que tirar a areia da água. O que é que eu faço? Eu posso pegar esse recipiente e incliná-lo e retirar todo o líquido até que fique só areia. Daí a gente tem o processo de decantação. Mas eu posso também fazer o seguinte: pegar o meu recipiente, que está com água e areia, pegar um outro recipiente vazio, colocá-lo um pouco mais para baixo, uma mangueira, tá? Que a gente chama de sifão, fazer com que o líquido ele atravesse o outro recipiente. Dessa forma, nós temos a sifonação. A sifonação vai existir quando você utiliza uma espécie de mangueira que a gente chama de sifão, tá? Recipiente com a mistura, recipiente vazio. Pego o sifão e jogo no recipiente vazio. Tiro todo o líquido. Sifonação, ok? Olha só, no laboratório, para misturas de líquidos immiscíveis, usa-se o funil de Bromo, também conhecido como funil de decantação ou funil de separação. Ó, a gente viu ele aqui, ó. Tá vendo? Esse funil ele recebe 3 nomes. Eu posso chamá-lo de funil de separação, funil de decantação ou ainda funil de Bromo, tá bom? Então, essa é a vidraria utilizada para separar líquidos que são immiscíveis, líquidos que não interagem, tá bom? Eu consigo controlar, ó, por essa torneirinha. Eu posso fazer com que o líquido escorra de forma rápida, de forma lenta, gotejando. Aqui fica a opção da pessoa que está manuseando, tá? Ó, num sistema formado por água e óleo, por exemplo, a água, por ser mais densa, ela localiza-se na parte inferior do funil. E ela é escoada, abrindo-se a torneira de modo controlado. Como eu disse, eu posso controlar essa saída. Eu posso controlar ela, deixar ela mais rápida, deixar ela mais lenta. Posso deixar gotejando. Isso aí fica a critério da pessoa que está manuseando. Olha só, pode-se ainda usar-se o princípio da decantação para a separação das misturas sólido-gás. É o que nós chamamos de câmara de poeira. Presta atenção. Aqui vocês vão ver que eu tenho várias partículas coloridas, tá? Eu acredito que dá para você enxergar aqui as cores, inclusive verde, azul, vermelha e preta. Ó, visualmente falando, perceba que a partícula que é maior seria verde. Então, quando ela passa para o outro recipiente, quem é que vai decantar, quem é que vai para o fundo? As partículas que são verdes, as mais pesadas. Passando para lá, veja que as mais pesadas agora passam a ser as vermelhas, então ela vai ser recolhida aqui no fundo. Passando para um outro recipiente, veja que quem é a mais pesada entre essas duas é a azul. E por fim a gente recolhe a preta. Então nesse sistema de zigue-zague, eu consigo retirar, separar
através da diferença de densidade, tá? Uma mistura envolvendo sólido e gás, tá? Nossa câmara de poeira. É o que ele fala aí, ó. A mistura sólido-gás atravessa um sistema em zigue-zague. O pó, por ser mais denso, deposita-se durante o trajeto. Como a mistura vai fazendo esse movimento, né, de zigue-zague, e o sólido ele tem uma densidade maior do que o gás, o que é que acontece? Ele fica retido no fundo do recipiente, tá bom? Filtração. Ó, a filtração ela é muito comum no dia a dia na preparação do café. Cuidado! Quando a gente fala, por exemplo, da preparação de um chazinho com saquinho, já foi questão de prova e alguns alunos escorregaram na casca de banana. Vê só, a partir do momento que eu coloco o chazinho daquele tipo de saquinho e boto na água quente, a água ela não vai filtrar nada ali. A água ela vai extrair. Então ali vai haver um processo que nós chamamos de extração. Beleza? Cuidado para não confundir com filtração. A filtração seria, eu pego aqui, ó, um funil, né, de café, boto um papel ao lado, poroso. Esse papel poroso eu chamo de papel de filtro. E quando eu derramo a mistura, observe, aquilo que vai ficar retido no papel vai ser a parte sólida. No caso dessa mistura seria o pó de café. E o café líquido, né, a parte líquida da coisa, ela vai ficar retida no recipiente de baixo, que pode ser uma xícara, tá? Em um laboratório você poderia separar água e areia. Ah, Diego, mas você falou que água e areia poderia usar decantação. Pode, por que não? Eu posso usar decantação, mas eu posso usar filtração também. Eu posso fazer o seguinte, ó. Utilizar um funil comum, coloco o papel de filtro, o mesmo utilizado para cafeteira comum. O papel de filtro, ele retém sempre a parte sólida. Quando você derrama a mistura, eu consigo reter essa areia no papel e a parte líquida, que é a água, ela vai para o fundo do recipiente, tá bom? Então, olha só, é um método de separação muito presente no laboratório químico e também no cotidiano, tá? Ele é usado para separar um sólido de um líquido ou um sólido de um gás. Mesmo que o sólido se apresente em suspensão. A mistura ela atravessa um filtro poroso, onde o material particulado fica retido. Vejam, quando ele fala ali, ó, sólido e gás, é o aspirador de pó. Imagina que o aspirador de pó ele vai sugar a parte gasosa, que é o atmosférico, mas também vem o quê? Poeira, tá? E na poeira eu vou encontrar muita partícula sólida, inclusive de diferentes dimensões. Dentro do aspirador existe um filtro, não importa o material do filtro. Se é um filtro lavável, se é um filtro de papel descartável. Qual é a função desse filtro? Reter o sólido. Então a mistura chega, a parte sólida fica retida e o que é que vai atravessar? A parte gasosa. O gás entra e sai. O sólido entra e fica retido no filtro. Então isso nós chamamos de filtração. E essa filtração ela é chamada de filtração simples. A filtração simples observa que a gente vai esperar o processo acontecer. A gente considera esse processo de separação como sendo lento, tá? Qual seria a diferença de uma filtração a vácuo? A filtração a vácuo acontece da mesma maneira, tá? O tipo de mistura é o mesmo, só que eu preciso de um aparelho, uma bomba a vácuo, que vai sugar toda a parte gasosa para a mistura ela ser separada de forma muito rápida. Então a diferença de uma filtração simples para uma filtração a vácuo é a rapidez com que ocorre essa filtração. A filtração a vácuo ela é muito rápida, a filtração simples ela é lenta. Quando eu derramo, por exemplo, a mistura de café, por exemplo, aqui, nessa figura, eu tenho que esperar que naturalmente a parte líquida ela vá para o fundo. Na filtração a vácuo isso não ocorre não. Quando eu derramo a minha mistura e ligo a bomba ela vai puxar todo o ar, fazendo com que o líquido ele seja puxado por diferença de pressão para baixo. Essa é a filtração a vácuo, tá bom? Então a diferença da simples para a filtração a vácuo é a rapidez. Cuidado com isso. O tipo de mistura, o procedimento é basicamente o mesmo.
Só a rapidez que vai mudar. Vamos lá, evaporação. Agora o tipo de mistura aí mudou. Quando a gente fala de evaporação, a evaporação ela tem uma semelhança muito grande com um outro processo que a gente vai trabalhar já já, que seria a destilação. Vejam só, vamos imaginar que você tem aqui um local, né, de extração do sal da água do mar, as salinas. Observe que eu tenho várias regiões, digamos assim, com a coluna de água relativamente baixa e aqui eu tenho uma montanha, né, de parte sólida, que seria o sal. Vamos pensar, eu quero evaporar. Quando eu quero evaporar, significa que eu vou perder o solvente, tá? Vamos lembrar, a parte líquida nessa mistura é a água. A parte líquida é a água e a gente vai considerar solvente. A parte sólida, que é o sal, a gente vai chamar de soluto. Então vamos pensar aqui, solvente, soluto. Qual é a função do solvente? Dissolver. Dissolver quem? Soluto. Então cuidado, não vá pensar dessa forma. Solvente é o líquido, soluto é o sólido. Em alguns casos, e na maioria desse tipo de mistura, beleza. Mas é muito mais coerente você pensar, solvente dissolve, soluto é dissolvido. Essa é a relação soluto-solvente. E quando a gente faz essa dissolução, tá? Observe que a mistura vai ser homogênea. Ah, Diego, então como é que eu vou extrair o sal da água se esse sal dissolveu? Porque se o sal não dissolveu, eu poderia filtrar, não é verdade? Poderia. Se a quantidade de sal for muito além do que você deveria colocar naquela quantidade de água, que isso é uma propriedade na química chamada de solubilidade. Olha só, solubilidade é a capacidade que um solvente tem de dissolver uma quantidade de soluto. Então, no caso da filtração, eu preciso ter soluto lá, não dissolvido. Beleza? Por isso que a mistura é heterogênea. Aqui não, na evaporação, o soluto vai estar dissolvido. Eu não vou enxergar o soluto, então não faz sentido eu filtrar. Se eu filtrar, não estou fazendo nada, tá? Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso aquecer, tá? Se eu aqueço, eu acelero esse processo. Por quê? Quando tu aquece, tu vai fazer com que o aumento de temperatura atinja o ponto de ebulição do líquido naquele local, tu perde solvente para o ambiente e o que é que vai acontecer? Tu vai deixando cada vez mais o teu sistema mais concentrado, ok? Vai ficando mais concentrado, até que todo o líquido evapore. E quando todo o líquido evaporar, o que é que fica embaixo? O sólido. E esse sólido, ele tem um ponto de ebulição alto. Se for um sal de cozinha, um sal de cozinha puro, cloreto de sódio, você vai precisar de temperaturas elevadas. Por ser um composto iônico, necessita de muito calor para entrar em ebulição. Então tu aquece a água vai embora totalmente e o sal vai ficar aqui, sólido. Você separou. Mas tem um detalhe, a evaporação, ela não consegue, de forma alguma, fazer com que tu retenha os componentes originais. Quando eu evaporo o solvente, eu perco ele, porque ele vai para a atmosfera. Então, isso é um tipo de separação que você precisa ter cuidado. Porque se a questão, ela induzir você, criar uma situação, problema, onde você tenha que obter no final água e o sal, eu não posso usar a evaporação, porque a água vai ser perdida. E com certeza vai ter uma opção lá para você marcar como evaporação. Entenda, para separar água e sal, eu posso usar a evaporação? Posso, se a água não for importante para mim, tá? Se o que for importante para mim é só o sólido, eu posso usar a evaporação, beleza? Que pode acontecer, inclusive, de forma natural. Então ele diz aí, método de separação de misturas sólido-líquido por evaporação do solvente, também conhecido como a cristalização, porque eu vou concentrando minha mistura. A partir do momento que o solvente ele está sendo evaporado, eu estou deixando a minha solução mais concentrada, então ela pode cristalizar. Em recipiente aberto,
simplesmente permite-se que o solvente evapore, deixando-se o sólido. Nas salinas, o sal é obtido a partir da água do mar através desse processo. Entenda, evaporação, misturas homogêneas, líquido com sólido, onde o meu líquido, o meu solvente, não é importante. Eu não preciso obtê-lo, porque se eu precisar, esse processo é falho, tá bom? Então, muito cuidado com ele. Olha, preste atenção agora. Centrifugação. Essa palavrinha, esse processo, a gente observa, inclusive, na máquina de lavar. Tem um processo de lavagem que é chamado centrifugação. Eu não sei se vocês vão lembrar, quando chega nesse processo, o que é que a máquina de lavar faz? Ela fica girando em alta rotação, tá? Por um determinado instante de tempo. O que é que eu tenho aqui na centrifugação? Olha só. Imagine que você tem uma mistura heterogênea, tá? Formada por um líquido e por um sólido. Gente, centrifugação associe diretamente. Preste muita atenção que cai muito o sangue. Tá, Diego, mas o sangue é uma mistura heterogênea? É. O sangue é sim uma mistura heterogênea, formada por líquido e por sólido. Aparentemente, essa mistura ela é homogênea, mas não é. Então, olha só, eu tenho aqui um líquido com sólido e no estado final, o que é que eu tenho aqui? A parte líquida e a parte sólida no fundo. Opa, o que é que aconteceu aqui? Quando nós fazemos exame de sangue, aquela ampola de sangue que aparentemente está no sistema homogêneo, ela vai para uma centrífuga. Essa centrífuga vai fazer com que gire em alta rotação. Inclusive, a tua ampola, ela chega a girar numa velocidade tão alta que a inclinação passa a ser horizontal ou quase horizontal, fazendo com que a parte sólida ela seja empurrada para o fundo para chegar nesse sistema aqui, tá bom? Olha o que acontece. Assim eu separo, beleza? As fases. Então, usado para separação de mistura de sólidos e líquidos. Quando a dimensão das partículas sólidas é tão pequena que provoca obstrução dos poros do filtro e faz com que sejam retidas pelo líquido. É por isso, por exemplo, que eu não posso pegar uma quantidade de sangue e filtrar. Porque o papel de filtro, por ser poroso e a dimensão da minha partícula sólida, por ser tão pequena, faz com que eu não consiga reter nesse papel de filtro. Então é por isso que eu necessito de uma outra configuração. Daí eu vou ter a centrifugação, beleza? Tubos de ensaio contendo a mistura são colocados em uma centrífuga. Como eu disse, são máquinas específicas que fazem com que a tua amostra ela gire numa velocidade altíssima, fazendo com que o movimento que antes era vertical, ele passe para horizontal. E quando ele vai